isso parece estar acontecendo agora. Então, no caso dos Estados Unidos, assim, então você pega, por exemplo, esse caso lá do Silvergate, cara, eu acho quase que criminoso o que essa senadora fez, a Elizabeth Warren, que ela basicamente foi para os 4 cantos, dizendo, tá vendo, é um banco de cripto, sendo que não teve absolutamente nada a ver com o aspecto cripto. Eu acho que tem 2 visões distintas sobre o que está acontecendo lá. Não sobre o que está acontecendo, mas sobre como agir em relação ao que está acontecendo. Tem bancos que estão numa situação financeira horrível, né? Não tem dinheiro para pagar todo mundo se todo mundo quiser sacar. Essa é meio que a natureza de um banco, mas a situação está agravada agora por essa questão dos juros. E aí tem um lado das pessoas que eu acho que olham e falam, a culpa é dos bancos que tomaram risco demais, principalmente porque o nome desses primeiros bancos são nomes bem elitistas, né? Silicon Valley, Signature, Silvergate, não é Bank of the People, né? Bank of Joseph, sei lá. Então, tem essa visão e de que esses bancos devem quebrar e os depositários deles devem se ferrar. E tem uma galera do outro Ela citou um exemplo, mas eu lembrei de uma seguidora que mandou pra mim uma vez, naquela caixa de perguntas do Instagram, o seguinte, ela falou, meu marido tá operando cripto, só Bitcoin, e ele ganhou 300% no último ano. Você acha que ele deve lançar um curso? Aí o Bitcoin naquele ano tinha subido quase 500. Eu falei, qual vai ser o nome do curso? Né? Gaste tempo e ganhe pela metade? Porque no final ele ficava comprando e vendendo, se ele só tivesse comprado e segurado, ele teria ganho mais naquele período. E o que eu acho muito interessante do Bitcoin é que tem aquela teoria da eficiência dos mercados, né? Então, todo mundo tá vendo a informação amplamente divulgada de como funciona o Bitcoin. Eu não sei se isso confirma a eficiência, porque o pessoal tá comprando depois dos períodos temporais, né, em certas áreas, ou se não confirma. Porque se todo mundo sabe que vai se repetir, o preço deveria subir antes, né? É que nem aquela história do sell in May and go away, né? Tipo, maio é um mês ruim pro mercado. Se todo mundo acredita nisso, então o pessoal vai vender em abril. Aí vai cair em abril, aí vai ter gente comprando em abril, mas vai subir, por exemplo. E mesmo assim as pessoas não fazem isso com Bitcoin. Então, é isso que eu Porque acho toda curioso. vez que você... Eu não sei se é um mercado ineficiente demais tá baixo ainda. e você compra, aí o povo fala, meu Deus, tá fazendo merda. Aí, toda vez, tá comprando? Por quê? Tá fazendo merda. Aí, quando tá aumentando e você fala, vou vender, o povo, mas vai vender, larga de ser burro. Aí, tipo, não faz sentido. Não, é curioso, porque aquilo que a gente tava comentando antes do podcast, né? De como as pessoas querem pagar caro ao invés de pagar barato. Na terceira turma do Viver de Renda Cripto, a gente praticamente acertou o fundo do Bitcoin. Que teoricamente seria o melhor momento. Não, seria ótimo pra poder aprender e comprar ali. O fundo temporário, né? Tava em torno de 20 mil, depois veio a quebra da FTX, caiu mais, foi pra 16. Mas a gente acertou o fundo durante um período de uns 5 meses, estava ali no fundo, 16. oscilando ali. E aí, era uma ótima turma, o pessoal que entrou pôde comprar muito bem, mas atraiu pouco interesse das pessoas. Eu até desenvolvi uma máxima no meu canal que eu falo com a minha equipe. Se é ruim de postar, porque vai dar pouco view, então é bom de comprar. É tipo querer postar comprando ações agora. Ninguém quer ver isso. O pessoal quer investir em renda fixa. Ou querendo comprar cripto até dezembro do ano passado. Quando caiu pra 16, o pessoal falava que é pra 12 e os haters falavam que é 0, né? Mas ninguém entrava vendido. Esse é um ponto interessante, né? Ninguém me mostrou lá a boleta falando, não, comprei o ETF lá que opera inverso, que tem lá nos Estados Unidos. Ninguém fez isso. E olha que você comprou, hein? Diariamente Eu lá, quase. É isso, todo dia o pessoal mostrou falando, pra galera, nossa, né? mas é burro? É mesmo. Felipe, Tá fazendo isso? marque as minhas palavras. Eu vou fazer um vídeo no YouTube ainda vendendo uma quantia muito grande de Bitcoin e dedicando a todos os analistas, economistas e financistas que fizeram que eu pudesse comprar barato. Graças a vocês isso aconteceu no final das Aí no contas. final vai ter chupa? Não, eu sou uma pessoa fina, Bolorinho, isso não vai acontecer. Aí eu Isso não vai acontecer. Daquelas. Mas o que eu acho interessante no Bitcoin, eu sempre lembro Mas veja, daquele o Bruno livro... sempre brinca que eu tô sempre querendo vender, né? E quando ele falou isso, eu falei, amor, mas vai É vender injusto. tudo. Eu já fico triste. Porque a Malu não é sempre querendo vender, ela Não. quer vender quando começa a subir. assim. Exatamente. Mas- Quando tava baixo, eu falei, pode comprar. Pode comprar, de fato. Quando eu olho para esse gráfico do Bitcoin que você citou, né, ou para a história da movimentação dos preços, eu sempre lembro daquele livro A Fundação, do Isaac Asimov. Para quem não conhece esse livro, ele criou uma disciplina nova no livro, pro livro em si, não é uma disciplina real, que ele chamou de psicohistória, que seria a maneira de prever a evolução dos acontecimentos históricos com base na psicologia, né, como funciona a cabeça humana. E o argumento era o seguinte, né, a ação de um indivíduo é imprevisível, a ação de grandes massas de indivíduos é mais previsível. A gente vê isso até pela economia. Aumenta juros, o pessoal vai pegar menos crédito, vai consumir menos, isso vai diminuir a demanda, vai baixar a inflação, por exemplo. Cai os juros, acontece o contrário. Então dá para prever melhor o que acontece com massas de indivíduos. E na história você tem trilhões de pessoas. O ser humano evoluiu a ponto de habitar uma galáxia. E é um cara de prever o acontecimento das coisas. Ele prevê que em alguns séculos o Império Galáctico lá vai cair, e ele toma um jeito assim, cria uma fundação lá com o fim da galáxia, porque ele quer evitar uma idade das trevas muito longa. Ele quer prolongar, ele quer diminuir, aliás, o período de trevas para a humanidade. E as coisas vão acontecendo conforme ele previu centenas e milhares de anos depois. Até que uma hora dá uma merda, né? Para o desenrolo da história. Então com o Bitcoin é mais ou menos assim. Juro sobe, juro cai, guerra na Ucrânia, não sei o que. Aí você olha a movimentação, tá repetindo dos 4 anos passados. Eu acho isso bizarro. Mas agora, indo para um ponto mais atual que tem a ver com a crise financeira. A gente citou aqui no começo do podcast... Posso e fazer um tivemos... parênteses? Claro, Só pra por não favor. perder esse gancho. Faz Desculpa. A Chegada, aquele filme, você já viu? A Chegada é aquele da linguagem? É, linguagem. Sim. Muito bom. Primeiro que eu acho muito legal ficcionistas que criam uma categoria do conhecimento nova, né? Tipo o Asimov e os caras do A Chegada. E no A Chegada, a história
não é de que você prevê o futuro, mas é de que uma espécie alienígena chega na Terra. Não vou dar spoiler aqui, mas meio que... Tá bom, vou dar Tem spoiler. que dar vai. spoiler. Tem que dar spoiler. Essa espécie alienígena chega não pra nos ameaçar, mas pra fazer a humanidade toda se unir e tentar decifrar qual que é a mensagem deles. E eles são nada mais, nada menos do que uma versão da humanidade lá no futuro muito distante, voltando pra fazer a gente se unir agora e não se matar e se exterminar agora. Então, você usou psicohistória pra falar que o Bitcoin às vezes que se repete de um jeito bizarro, né? Parece que tá escrito. Ou a chegada me traz uma ideia, um modelo mental de que, putz, parece que às vezes veio do futuro, sabe? Parece que alguém trouxe às vezes. Até um ponto que eu tinha notado aqui quando você citou, Marcelo, que o Nakamoto foi indicado pro Nobel. Eles não dão prêmios Nobel pra quem já faleceu. Então, se o Nakamoto já morreu, e tem a teoria de que ele era o Ralph Fiennes, né, por exemplo, que tá congelado lá, ele não poderia ganhar, porque quando o Daniel Kahneman ganhou, quem fez o trabalho junto com ele, que era o Tversky, não ganhou porque ele tinha morrido. Então esse também seria um ponto... Fora todos os outros, né? Que tiram ele da lista do prêmio Nobel. Eu não sei se foi essa a tecnicalidade que foi usada, mas foi uma coisa assim. Foi o cara falou assim, opa, não pode, porque não sei o quê. Mas ele ia ganhar, assim, pelo menos para apoio popular, assim, aparentemente ele ia ganhar. E merece, né, cara? O cara fez uma invenção, Não, assim, eu acho incrível. Até por isso que eu acho que não foi uma pessoa só, mas uma organização. Porque afinal de contas é um negócio tão bem feito, né? Tão complexo assim. Acho incrível. Mas voltando pro ponto da crise financeira. Então vimos o Silicon Valley Bank quebrando, o Silvergate antes dele, o Silent Hill sofrendo uma intervenção também, sendo que teoricamente ele não estava insolvente. E aí há teorias lá fora de que os americanos estão aproveitando esse momento para dar uma sufocada na indústria cripto. Uma espécie de operação choke point, né, que você falou outro dia, Felipe, 2.0. Lá atrás era uma operação assim contra a indústria do poker para dar uma sufocada, fazer com que eles não tivessem acesso a recursos no mercado tradicional. E a mesma coisa poderia estar acontecendo agora com o cripto. Explica um pouco dessa tua visão para o pessoal entender o que pode estar acontecendo. Então, esse nome, na verdade, Operação Choke Point 2.0, quem deu foi um analista, investidor americano, que chama Nick Carter, que escreve coisas muito legais sobre o mercado. E ele meio que tem uma história de um banco que o pessoal, voltando atrás na história, o pessoal da comunidade de cripto juntou uma galera muito experiente para tentar abrir um banco chartered, um banco de verdade lá, autorizado pelo Fed nos Estados Unidos, que seria um banco que não faria reserva fracionária, teria mais do que 100% das reservas e não sairia emprestando dinheiro, seria um serviço extremamente simples, que agora está se discutindo muito, né? E aí negaram a licença para esse banco e esse Nick Carter começou a farejar que tinha uma movimentação política da galera que está no poder dos Estados Unidos para tirar o acesso da indústria de cripto ao sistema financeiro, aos bancos, basicamente. Se você tem uma exchange, tipo uma Coinbase da vida, se perder sua conta no banco, é meio desastroso. Se você tem várias contas no banco, beleza, mas imagina, você tem dinheiro em 4 bancos e 3 fecham do dia pra noite, né? Um negócio que ameaça teu negócio. Então, foi meio que isso que aconteceu, porque o Silicon Valley Bank tinha problemas financeiros e precisava fechar mesmo, mas a motivação ali de ter tomado o Signature e o Silvergate são um pouco mais escusas, assim, mal explicadas. Até gostaria de ouvir a opinião do Marcelo, que é um cara que manja mais disso do que eu, mas acho que isso corrobora a ideia desse Nick Carter de que o pessoal tá tentando usar a crise financeira para dar uma sufocadinha ali na indústria de cripto, que é inimiga de quem tá no poder agora, basicamente. Nessa história dos Estados Unidos é uma coisa curiosa, porque historicamente os Estados Unidos é aquele país que, o que torna os Estados Unidos um país incrível, assim, justamente é aquele país que pega toda essa inventividade, pega esse lado todo empreendedor e adota cedo as coisas. Aberto à inovação. Exato. Assim, não, e aberto e impulsionador da inovação. Então, assim, tanto é que a gente não sabe de onde veio o fenômeno do Satoshi Nakamoto, se era uma pessoa ou várias pessoas, mas o fato é que o grande P&D, né, o grande R&D lá do mundo cripto se deu nos Estados Unidos. Assim, claro que com um fenômeno global, mas muito capitaneado por lá, porque é lá que você tem, enfim, grande parte dos engenheiros, das pessoas, do dinheiro, aquela coisa toda. E por uma vez, assim, os Estados Unidos, ele tá numa circunstância curiosa de aparentemente tá se permitindo flertar com a ideia de perder essa oportunidade, né? Com cripto, né? Não é segredo, a gente não precisa nem falar de teorias conspiratórias e tal, quer dizer, a gente pode dar nome, assim. Você tem uma senadora americana que é a Elizabeth Warren, que ela muito ativamente, muito abertamente, fala muito contra cripto. E assim, eu acho que a nossa pegada até na hashtag é ser muito pouco o aspecto libertário da coisa, assim, a gente tenta ser uma coisa meio mais tranquila, assim, de, cara, vamos tentar conversar, entendi o teu ponto. Pacificadores. Eu acho pacificadores, mas assim, quase que tentar, assim, entender o que está sendo falado do outro lado. Eu acho que a gente entende o mundo cripto, quais são as motivações e tal, mas é legal tentar entender com os establishment também, assim, qual é a visão, assim, qual é o medo, qual é o receio e tal. E até surgindo coisa interessante daí, mas geralmente, assim, eu vejo a contra-argumentação tendo uma origem muito emocional, muito pouco prática, muito pouco profunda, né, quando você pega lá o Rubin e tal, aquela coisa assim, é curioso, porque é uma coisa que a gente viu ali nos anos ali 60, 70, assim, o pessoal da física clássica, né, assim, até antes disso, assim, mas basicamente cruciando o pessoal da mecânica quântica, assim, e eu falava o seguinte, pô, você tá usando um conhecimento de uma coisa que você é muito bom para descrever uma coisa que você não conhece, né, e isso parece estar acontecendo agora. Então, no caso dos Estados Unidos, assim, então você pega, por exemplo, esse caso lá do Silvergate,
Cara, eu acho quase que criminoso o que essa senadora fez, a Elizabeth Warren, que ela basicamente foi para os 4 cantos, dizendo, tá vendo, é um banco de cripto, sendo que não teve absolutamente nada a ver com o aspecto cripto. Isso foi simplesmente um banco que tomou decisões erradas, né, de basicamente você comprar títulos super longos, né, assim, com liquidez questionável, basicamente, ou pelo menos com um pênalti muito grande, e aí quando chegou e os juros foi de 0 para 1 bilhão, assim, você tava tomando prejuízo. Você tinha que realizar, porque você tinha que ter, né, você tinha que compor o teu balanço, você não tinha. Então não teve absolutamente nada com cripto, mas a narrativa criou-se, foi para esse lado. Né? Então quando você pega o Signature, eu não conheço, ou ninguém conhece, vamos dizer assim, exatamente qual foi o ponto que o pessoal vai apontar isso e tal. Eu acho que tem uma inferência óbvia de que talvez também tivesse essa questão de títulos longos e tal, mas até aí você tem um monte, o Bank of America é um banco dos grandes que tá numa situação pior do que estava o Silvergate. Ninguém tá falando de fechar eles, aquela coisa. Então, sugere que o único ponto comum dessa história, no caso do Silvergate com o Signature, era basicamente essa coisa do cripto, que eram justamente os bancos mais que amigáveis. Legalmente serviam o mundo cripto. E quando a gente serviu o mundo cripto, é tão simples quanto, deixa eu abrir a conta da Coinbase aqui, deixa eu abrir a conta da... Enfim, é só isso. É só pra você receber dinheiro e mandar dinheiro. É só... não é nem TED, porque eles não têm isso lá ainda, né? Assim, o Pix assim, é uma coisa brasileira, mas é literalmente passar o dinheiro, chegar e receber. Então, é o que a gente chama do KYC, você saber quem tá mandando dinheiro, tá recebendo de onde, né? Fazer uma prevenção, lavagem de dinheiro. Isso é feito de uma maneira legal. Não do ponto de... Então, assim, não tinha qualquer conexão com essa história. Então, parece que tem uma coisa meio target, assim, vamos tentar um pouco, não sei se sufocar a indústria, mas no mínimo testar bastante a indústria, mas baseado em falácia. Isso é uma coisa que de novo, isso existe no mundo político em qualquer lugar do mundo. Mas nos Estados Unidos, quando você mexer com a indústria, quando você mexe com coisas geradoras de PIB, assim, geralmente não é uma coisa que a gente costumava ver lá. E isso está acontecendo agora, que é uma coisa que aí a gente pode entrar em até questões mais filosóficas, assim, a gente está vivendo uma decadência daquele país, daquele império, assim, você tem o Ray Dalio que escreve um monte sobre isso, fala-se de, enfim, da ascensão da China, aquela coisa. Eu não sei o que é, mas assim, é esquisito a beça e não é uma coisa que a gente está acostumado a ver vindo dos Estados Unidos. O que eu acho curioso, assim, é porque esse mercado vai cair no colo de alguém, o mercado cripto, não dá pra matar, tá muito grande agora pra isso acontecer. E aí a China já abriu mão dele. Eu pensei, poxa, até entendo, né? Porque é um negócio que ele é meio libertário, né? Na verdade, muito libertário no final, e a China é um país que ele é regido por uma ditadura. Só que se o Bitcoin é uma ameaça pro dólar, a China deveria gostar disso, no final das contas. Aí os americanos foram e herdaram muito da indústria de mineração que fugiu da China, quando aconteceu lá simplesmente a proibição. Só que agora, talvez por enxergar que pode ser uma ameaça à hegemonia do dólar, eles estão dando uma sufocada realmente. Eu acho lamentável. Talvez seja temporário, né? Porque no final das contas, é muito mais difícil algo acontecer assim nos Estados Unidos do que na China. Na China, se o Xi Jinping decide, inclusive ele foi reeleito agora com 100% dos votos, parabéns Xi Jinping, vai ser popular assim lá na China, de fato. Ele tem muito mais poder nas mãos do que, por exemplo, o Trump tinha quando era presidente, ou o Biden tem agora, para de fato conseguir sufocar uma indústria onde há muita discussão e de maneira muito mais aberta que é nos Estados Unidos. Mas aí há um ponto novamente interessante sobre essa crise. Então a gente viu 3 bancos recebendo essa intervenção e o Fed garantindo liquidez para todo o sistema. Naquele dia de queda forte dos bancos, por exemplo, eu fui olhar o Citibank, né? O Citibank está sendo negociado por metade do valor patrimonial. Eu falei, cara, o que está acontecendo? E novamente essa questão, compraram títulos públicos, e o título público americano, que é o ativo mais seguro do mundo, porque tem a garantia do Estado americano, que é o dono da máquina de imprimir dólares, da maior força armada do mundo também. A China investe muito, né? O que a China investe em força armada é 25% do que os Estados Unidos investem no final. Então, para chegar no orçamento americano, tem que somar a China, tem que somar a Rússia, Inglaterra, a França, e aí você chega perto do orçamento. E os americanos, no sistema bancário, estão dando liquidez, porque tem muito banco que vai ter problema por ter comprado título público pagando juro zero. Então, como é que funciona um título público? Dando exemplo aqui do nosso tesouro pré-fixado. Ele tem que valer no vencimento R$1.000. Então você compra, por exemplo, se o título falta 1 ano para chegar no vencimento e ele custa 909, ele paga uma taxa de 10%. Se essa taxa sobe para 15%, como ele tem que valer 1.000, o preço dele cai. Porque se ele mantiver o mesmo preço de 909, com uma taxa de 15% no ano, ele passa de 1.000. Então vai cair para 800 e pouquinho. Isso é a marcação a mercado acontecendo na prática. Nos Estados Unidos, até 2022, começo de 2022, o juro era 0. Então, o título que tinha que valer 1.000 no vencimento já valia praticamente 1.000. Era isso, tinha quase nada de gordura, ficava entre 0 e 0,25. Então, o que os bancos fizeram? Vamos comprar títulos mais longos, porque como há mais risco no longo prazo, você consegue uma taxa de 1% ao ano naquela época. Então, tinha que valer 1.000, estava valendo 990. Só que aí o juro subiu de 0 para quase 5% agora. Esse título caiu muito de preço. Se o banco segurar até o final, ele ganha dinheiro, ele recebe o prometido, que é aquele 1% que ele comprou lá, que agora, com queda de preço, vai ser mais. Só que vários bancos sofreram muita pressão, resgate, e aí tiveram que vender os títulos antes e estão tomando um prejuízo com isso. E aí depois que um banco quebra, o boato se espalha, até que no Brasil o pessoal ficou com medo, começou a mandar, tem que tirar dinheiro do Nubank, do Banco Inter, né? Mostrando como isso é realmente, né, o efeito psicológico, o terror psicológico de quebra bancária, ele afeta as pessoas, isso vai afetar os bancos. Aí o Fed foi lá e falou, não, se precisar vocês dão ativos em garantia, a gente empresta. Aí teve um analista do JP Morgan que fez uma conta, falando que o Fed poderia acabar
tendo que criar 2 trilhões de dólares para salvar o sistema bancário americano. E na esteira disso a gente tá vendo o Bitcoin subir pra cacete, né? Em 11 dias subiu 40% aí. E no ano mais de 70%. Então vocês acham que tá acontecendo a mesma coisa que a gente viu em 2008 agora? Porque o Bitcoin surgiu na esteira da crise de 2008. Falou, nossa, estão monetizando a crise, agora novamente veio a crise, deve terminar em monetização, e o Bitcoin subindo igual um foguetinho. Vocês acham que é isso no final? Parece ser uma versão disso, assim. Eu acho que é o que todo mundo tá se perguntando agora, e, assim, e as memórias não são boas, né? Assim, 2008, né? O que você fazia em 2008? Cara, eu tenho uma história maravilhosa. 2008 foi assim, que eu trabalhava com tecnologia, mas eu sempre fui muito próximo do mercado financeiro. E em 2008, eu investia muito ativamente, assim, e a grande ironia, assim, isso realmente é uma ironia, porque vai parecer história da carochinha, mas assim, meus amigos vão lembrar. Eu dei o call de quebra de 2008 do banco. Pois é, isso parece É o quê? Eu ia quebrar. Eu vou falar por que foi isso. Assim. Naquela época eu olhava muito esse negócio, assim, e eu conversava, eu acho que com uma turma contrary e tal, eu tinha uma turma da mesa lá do Safra, lá em Nova York, que tava um pouco esse call, e a gente começou a olhar, a gente descobriu um negócio chamado CDS, que ninguém sabia o que era. Tal. E eu não trabalhava no mercado financeiro na época, né? E eu me lembro que eu comecei a ir nos bancos, né? Meus amigos todos, né? Eu falo que todos os meus amigos de faculdade, todo mundo foi do mercado, né? Então eu ia lá no Pactual, enfim, eu tinha amigo no Gávea, enfim, no Opportunity, né? Eu sou do Rio, né? E eu falava, gente, vocês estão vendo esse negócio? Tal, e o pessoal me olhava com pena. Falava, o que você tá fazendo? Você não sabe o que você tá falando. Tal, pô, essa coisa, o mercado não tem como quebrar por causa disso, aquilo, tá. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou posicionar. Assim, não adianta você ficar falando, né? E aí eu peguei tudo que eu tinha. Isso eu acho que é coisa da juventude, né? Você quer ir all-in, né? É uma coisa que não faz muito sentido, assim, quando você acha que você ganha alguma maturidade, né? E aí, basicamente, eu falei assim, não, tá aí, eu vou comprar put. Aí eu comprei 480 contratos. Olha só, cara, quatro ativos, tá? Comprei put no pelo, assim, opção de venda, pra quem não sabe. Comprei, assim, sem alavancagem, sem nada. Assim, 480... O jovem sempre fazendo merda. 400... Não, mas nesse caso perdeu deu o prazo. certo. Não deu certo. Não deu certo. Porque se ele fez 2 anos antes, aí não deu certo. Exatamente. E isso foi uma das coisas Tá vendo? que me fez aprender, assim, foi um MBA não paga, né? Esse negócio. Comprei 480 contratos de LEH, Lehman Brothers. Nossa. 380 contratos de Citibank. 300 contratos de Bank of America. E Lehman Brothers traz 35, tá? Então, assim, faz 0. Né? Então, depois vocês fazem a conta aí. E o BS é 30. Foram 380, 480, 300, acho que foi 200 alguma coisa, não tô lembrando. Todo o dinheiro que eu tinha estava nisso. Todo o dinheiro que eu tinha acumulado durante anos, eu tinha disciplina de salvar dinheiro, aquela coisa toda. E isso foi mais ou menos ali em março, abril. E eu tinha muita convicção. Assim, o vencimento desse troço era janeiro de 2009. Cara, era só ter esperado. Assim. E o mercado veio completamente contra, cara. O mercado veio, assim, literalmente. E aí aquele negócio virou basicamente pó. Assim, muito rápido. E aí, jovens começam a fazer besteira. Eu falei, bom, errei. Fiz Você tava certo no time errado. Eu tava certo no time errado. Assim, eu aprendi isso, assim, de um jeito que eu digo assim, eu acho que não é nem difícil, mas eu acho que é o jeito que te ensina mesmo. Então, tecnicamente, aí depois, assim, aí eu fui tentar salvar o negócio, aí, enfim, vendi aquelas posições, realizei, por isso que eu falo, não ganhei, e aí alavanquei e tal. Enfim, eu sei que quando acabou tudo, pra mim, no meu caso, foi agosto, olha só, agosto, um mês antes do Lehman explodir, assim. Eu tinha ficado menos $60 mil negativo, ou seja, quebrei, né? E aí a história é maravilhosa, eu contei isso para algumas pessoas outro dia, eu tava lembrando assim, mas eu falo que foi um rabino que me salvou, eu não sou judeu, assim, tenho muitos amigos judeus, mas aí um amigo falou assim pra mim, falou, cara, vai um rabino lá na sinagoga falar sobre a crise, que aí eu falei, claro, pô, qualquer coisa que ajude, assim, tá. E aí o cara, eu nunca vi parecia um Maracanã lotado, assim, você chegava lá naquela sinagoga, as pessoas se cotovelando e tal. Falei, pô, o negócio foi sério, né? E aí o cara chegou e era um rabino com aqueles sotaques europeus fortes, assim. Ah, veja que meu tema fez sucesso. Ah, muito bem. E aí ele... Era clickbait. Pois é. Aí ele chegou lá e falou assim, não, eu só vou contar uma história. Uma história muito rápida, não vai durar 10 minutos. Aí já deu aquela murchada, o pessoal falou, pô, bicho, vim lá de longe, por 10 minutos, cara, pô, faz o show render um pouco mais aí, né, cara? Aí ele falou o seguinte, a história dele foi o seguinte, ele falou, olha só, na Constantinopla, assim, que era meio que a Nova York daquele tempo, no século XI, tá? Você tinha leis muito, muito bem definidas, né? Então você tinha uma lei que você tinha 3 bairros, o cristão, o judaico e o muçulmano. E um cristão não podia ir no bairro muçulmano, se fosse era pena de morte. Só tinha um lugar que todo mundo se encontrava, que era no mercado, que era no meio da cidade. E aí você tinha o homem da cidade, que era um judeu, e ele basicamente andando, pensando na cabeça dele, conversando meio com Deus, falou assim, cara, eu acho que eu fui muito bem, né? Porque olha só, eu sou o maior cara de real estate daqui, o maior cara do imobiliário daqui. Se o imobiliário for mal, eu sou o maior produtor de comida. Se a comida for mal, eu tenho a maior frota. Se a frota for mal, eu tenho eu sou o maior dono de lojas do mercado. Então acho que, pô, realmente tem pouca coisa. Acho que fui muito bem, acho que tem pouca coisa para acontecer e tal. E aí, enquanto ele tá pensando, começa uma confusão, parece que 2 guardas agarram ele.
o cara tá no bairro muçulmano e não percebeu, tava ali perdido, pensando. Aí os caras olham, veem que o cara é um peixe grande, né? Fala, pô, vamos levar lá pro rei, né? Pro chá, pro cara ver o que ele quer fazer e tal. Pô, esse cara. Aí chega lá, o cara, não, pelo amor de Deus, tá? O chá fala, pô, não acredito, cara, você vai morrer por uma lei tão conhecida, cara, todo mundo conhece. Não, misericórdia. Aí ele falou, não, a lei é pra todos e tal. Pô, pelo amor de Deus, ele falou, tudo bem, eu sou muito clemente, eu vou te ajudar. Então é o seguinte, chama o escrivão aí. Você vai passar todos os ativos que você tem, tudo que você tem pra mim. E eu vou te liberar. Mas como assim? Cara, assina, é sua única chance. O cara vai lá, assina. Aí enfia umas pancadas no cara, tira a roupa dele, bota uns trapos e joga o cara na rua. E aí o cara pensando, desesperado, falou assim, cara, eu acho que eu fui muito mal. Pô, não tem ninguém mais pobre do que eu. Assim, o cara que tem situação de rua já tá acostumado, já, pô, comeu alguma coisa hoje, talvez. Eu acho que fui muito mal, não tem nada pior do que eu. E aí eles começaram a formar uma tempestade e tal, não sei o que, lá longe e tal. E aí a tempestade do século ocorre, um raio cai no castelo do chá, morre todo mundo, queima o papel, o cara volta a ser o cara mais rico de Constantinopla. Aí o cara acaba essa história e para, e olha pra todo mundo. Aí anda aqui, olha pra você, aí vai lá, o Bruno, olha pra mim, aí volta. Cara, uns 3 minutos, parecia, juro, uma meia hora assim. Aí o cara fala assim, ó, se estão aqui é porque estão com problema. Ih. Não foram humildes. Só vou dar uma notícia boa pra vocês. Vocês estão vivos. Então perca o dinheiro, mas não perca a lição. Boa noite. E foi isso. O cara foi embora. Cara, eu juro por Deus, cara, assim, saiu o pessoal de todo mundo lá, parecia que tava no enterro, ninguém falava com ninguém, aquela coisa, ninguém sabia direito onde estava. Cara, mas eu me lembro que aquela coisa, cara, eu lembro que eu cheguei em casa e fazia assim, eu pegava e falei, cara, tô vivo, cara, falou, tem um trabalho que eu sou bom, que eu sei fazer, assim, pô, aprendi uma lição danada, e eu lembro que eu fiz aquele rabeiro foi o turning point ali, e a brincadeira eu falo que isso me ensinou a beça. Porque não existiria, eu acho que a lógica de. Eu acho que até da Hashdex hoje, se não tivesse sido esse evento, assim, dessa ideia de você realmente estar certo, long. Você não consegue prever o tempo exatamente, mas você pode estar certo e ainda assim errar. Então a lógica que isso aplica para cripto, e isso foi fundamental no que a gente fundou, foi justamente isso. Você, cara, como é que você consegue estar certo ao longo do tempo? E a única forma, literalmente, você conseguir ter esse fôlego para aguentar ao longo do tempo. Então, cara, eu tenho essa história assim, da crise lá, enfim, que me fez quebrar, mas que foi uma lição importante, assim. E quando a gente volta para cá, assim, você perguntou onde é que eu tava, assim, eu não sei se a história é essa, assim, se a gente vai ver coisas tão severas, mas a gente tem um sistema extremamente alavancado, tá? Assim, que mostra numa situação da Silicon Valley Bank quanto ele é frágil, né? E que a gente subiu, né? A gente fala Estados Unidos, mas os Estados Unidos representam o mundo de várias formas. Subiu os juros, foi de 0 a 5 e talvez suba mais ou menos, mas o banco não segura isso não. Não sei se você... Eu acho que tem duas visões distintas sobre o que está acontecendo lá. Não sobre o que está acontecendo, mas sobre como agir em relação ao que está acontecendo. Tem bancos que estão numa situação financeira horrível, né? Não tem dinheiro para pagar todo mundo se todo mundo quiser sacar. Essa é meio que a natureza de um banco, mas a situação está agravada agora por essa questão dos juros. E aí tem um lado das pessoas que eu acho que olham e falam a culpa é dos bancos que tomaram risco demais, principalmente porque o nome desses primeiros bancos são nomes bem elitistas, né? Silicon Valley, Signature, Silvergate, não é Bank of the People, né? Bank of Joseph, sei lá. Então, tem essa visão e de que esses bancos devem quebrar e os depositários deles devem se ferrar. E tem uma galera do outro lado que tá olhando e falando, não, deixar esses bancos quebrar e sinalizar que isso pode acontecer com qualquer outro banco do mesmo tamanho é um risco sistêmico, porque todo mundo pode ficar desesperado e tirar o dinheiro dos bancos. Portanto, o FDIC, ou quem quer que for, tem que cobrir os depósitos e garantir que ninguém perca dinheiro no banco. A primeira visão de deixar a galera quebrar instila o risco sistêmico e o medo de todo mundo sair tirando dinheiro de todos os bancos. A segunda visão de que você precisa resgatar os depositários é meio matematicamente complicada, porque eu tava olhando esses dias o balanço do FDIC, quanto que o FDIC tem? É tipo 250 bilhões de dólares. Só fazer uma ressalva aqui, o FDIC, pra quem não conhece, é o FGC que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Que é a entidade que garante depósitos acima de até 250 mil dólares, né? Hoje, nos Estados Unidos, de depósitos até 50 mil dólares, que em tese essa entidade garante, tem, sei lá, uns 10 trilhões de dólares. E eles têm 250 bilhões para cobrir. E estão cobrindo depósitos bastante maiores que 250 mil dólares. Exatamente. Então, cobrindo todo mundo no Silicon Valley Bank, por exemplo. E aí vão jogar tudo que é sigla nova pra cima da gente e espremer a mídia e manufaturar a narrativa que for, preferencialmente complicada a ponto das pessoas normais não conseguirem entender, mas a verdade é que tem mais dinheiro sendo criado e entrando no sistema. E a aposta famosa aí do cara que fez esses dias, inclusive, Eu ia perguntar. Já chegar nesse ponto. é de que, tipo, galera, agora vocês têm que perceber isso, porque tá acontecendo numa velocidade maior do que antes. Só antes